Prezados alunos, estamos de volta com um novo curso sobre proficiência em embarcações e sobrevivência em resgate no mar, de sigla PR-01, para as turmas da EFON, de segundo oficial de náutica, dos NA, B e C. Me chamo professor Edson, sou capitão de cabotagem. Apresento meu material de ensino no modo PowerPoint de slides em vídeo aulas, e durante as apresentações haverá também fotos no modo de links em Word e vídeos técnicos sobre o assunto ministrado e coletados da internet. No modo da plataforma do EAE de ensino à distância está uma informação no início do curso que todos os alunos deverão fazer um diretório em seu computador ou laptop para que sejam feitos download dos vídeos e fotos apresentados nesse sistema de ensino e farão parte do aprendizagem durante o curso. O objetivo do curso de proficiência em embarcação de resgate rápido é capacitar as pessoas, as tripulações dos navios, embarcações mercantes, que participarem de treinamento completo a reagir de maneira correta durante a situação de emergência, tomando medidas apropriadas para a sua própria sobrevivência e a sobrevivência das outras pessoas, e a usar corretamente os equipamentos de sobrevivência. Também, em alguns casos, capacitá-las a identificar e corrigir falhas, colaborando para evitar situações de emergência. Unidade 1.0, Introdução à Segurança. Vamos estudar o item 1.1, Regras e Princípios de Segurança e Salvamento no Mar, e o item 1.2, que é Ordem de Comando utilizados em falha de emergência. A origem de determinadas regras. A maioria das regras advém da investigação de acidentes para que, conhecendo-se as causas, possam ser aplicadas medidas preventivas à sua repetição. O Titanic, navio de passageiros, afundou às 2 horas e 18 minutos no dia 15 de abril de 1912. Das 2.224 pessoas a bordo, apenas 706 conseguiram sobreviver. Calcula-se que 800 dos mortos determinados foram devorados por tubarões na época. Devido a esse acidente aí do Titanic, deu-se origem à Convenção do SOLAS, que é a Convenção Internacional de Sobrevivência e Salvaguarda da Vida Humana no Mar. A maioria das regras advém de investigação de acidentes, para que, conhecendo-se as causas, possam ser aplicadas as medidas preventivas à sua repetição. Claro que o naufrágio do Titanic foi feito vários estudos, até hoje ainda continua estudando a causa do naufrágio desse navio, e chegaram-se a várias conclusões sobre esse acidente. E aí uma Organização Marítima Internacional, por essa convenção, foi criadas normas e regulamentos para que se evite novamente uma situação como essa. Vou passar aqui um link de um vídeo que mostra aí uns estudos aí que talvez seja as causas do naufrágio desse navio. Vamos assistir ao vídeo aí. Em 15 de abril de 1912, o RMS Titanic afundou algumas horas depois de colidir com um gigantesco iceberg. Muitos filmes foram feitos desde então para contar a história do navio impossível de naufragar, que não conseguiu concluir sequer a sua viagem inaugural. Algumas das cenas dos filmes foram baseadas em fatos reais e talvez você nem imagine. É fato, mesmo passados mais de 100 anos, o naufrágio do gigante Titanic continua despertando paixões e dúvidas.
Como poderia um navio ultramoderno, equipado com todas as novidades de seu tempo, com um nome tão chamativo como Titanic, naufragar após se chocar com um iceberg? Ocorre que havia outros fatores que, somados, levaram à catástrofe, como num acidente aéreo, que, como se sabe, nunca ocorre por um motivo isoladamente. No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora a verdade sobre o Titanic, como ele realmente afundou. Rebites. Quando fabricado entre os anos 1911 e 1912, o Titanic era dito impossível de afundar, uma obra-prima de engenharia na época. O navio era projetado para continuar navegando mesmo que 4 dos seus 16 compartimentos estanques tivessem problemas e fossem tomados pelo mar. Após colidir com um iceberg, a embarcação, no entanto, teve 6 de seus compartimentos abertos e não pôde resistir e afundou. Teorias foram desenvolvidas para explicar o fato. O casco do navio estava fragilizado por conta das baixas temperaturas do Atlântico Norte? Um submarino alemão atacou o navio? Ou seria a parte submersa do iceberg tão imensa que o navio não pôde resistir ao impacto? Após a descoberta do local em que o navio estava submerso em 1985, diversas expedições foram enviadas ao local para realizar estudos de análise de falhas e então tentar obter uma resposta. Esta finalmente veio à tona em 2008, após quase um século de especulações sobre o que teria causado esse tão famoso caso de falha de engenharia. O Titanic era composto por milhares de chapas de aço de baixo carbono, as quais eram unidas umas às outras por rebites. Na década de 90, acreditava-se, baseando-se em testes Sharp, que o aço falhara por conta da fratura frágil devido às baixas temperaturas. Testes mais modernos mostraram, no entanto, que a temperatura de 0 graus, o aço ainda encontrava-se com tenacidade suficiente para que o casco dobrasse o impacto e não rompesse fragilmente mediante o mesmo, que descartou essa primeira hipótese. Analisou-se então a rebitagem do navio. Na parte central do navio, correspondendo a 3/5 do comprimento, foram usadas 3 fileiras de rebites de aço baixo carbono. Nessa região, assumiu-se que as tensões de flexão máximas estavam localizadas. Nos outros 2 restantes, correspondendo à proa, parte dianteira da embarcação, e à popa, parte traseira, foram usadas 2 fileiras de rebites de ferro forjado. Por ironia do destino, foi a popa do navio que se chocou contra o iceberg, exatamente onde se observou que os rebites são de ferro forjado. Análises desses elementos mostram que eles possuíam uma elevada concentração de escória, 3 vezes acima do nível considerado ideal. Para piorar, a escória estava concentrada em grandes pedaços, o que fragilizou muito os rebites feitos de ferro forjado, que por si só já seriam mais fracos do que os de aço baixo de carbono, e estavam presentes em menor quantidade nas junções. Simulações por elementos finitos mostram que, se usados materiais abaixo dos especificados pelas normas atuais, o carregamento a que os rebites estavam expostos era próximo ao seu limite de resistência, comprovando que qualquer fragilização no material seria crítica. Assim, concluiu-se que esta foi a causa da falha da embarcação. Quais motivos poderiam ter levado o uso do material de baixa qualidade em uma obra tão importante da engenharia? Na época da construção do Titanic, outras 2 embarcações gigantes estavam sendo construídas pela mesma empresa, a irlandesa Harland & Wolff. Cada uma das embarcações seria composta por 3 milhões de rebites, o que criou uma demanda pela empresa de cerca de 9 milhões desses componentes. Os fornecedores da Harland & Wolff não podiam suprir tamanha demanda e a carência de rebites teve pico justamente durante a construção do Titanic, o que forçou a companhia a comprar rebites também de pequenos fornecedores da região, pois queriam cumprir os prazos de entrega da embarcação. Como os rebites de aço forjado eram feitos à mão, necessitavam de muita técnica. O ferro tinha que ser aquecido até um tom exato de vermelho e batido com a combinação certa de marretadas. Como alguns desses fornecedores não eram tão experientes, a qualidade das peças foi comprometida. Além disso, há relatos também de que a empresa quis economizar dinheiro com o material, pois não solicitou aos pequenos fornecedores o melhor material que eles dispunham, mas sim um material um pouco pior. As consequências dessa cadeia de fatores você já conhece. No entanto, ainda que os rebites fossem adicionados em maior quantidade ou fossem de aço, os cientistas não estão certos de que o navio não afundaria, já que de qualquer forma ele sofreu um acidente durante o percurso. O que eles estão certos é de que esse processo seria mais lento, o que permitiria pelo menos que mais pessoas fossem salvas. O compartimento de combustível de Titanic estava em chamas. O jornalista britânico Sina Moloney, que passou 30 anos estudando a história do Titanic, observou as imagens feitas antes de o navio partir e concluiu:
que a causa do naufrágio pode ter sido um incêndio no compartimento do navio. O fogo começou antes de o navio zarpar e tentaram apagá-lo sem sucesso ao longo de várias semanas. O repórter descobriu que os proprietários do cruzeiro sabiam do fogo e tentaram esconder isso dos passageiros. Para ele, no porto de Southampton, o navio foi atracado de uma forma que os passageiros não notassem as marcas de fuligem. O acabamento do barco nessa área esquentou a uma temperatura de cerca de 1000 graus, e quando o Titanic bateu no iceberg, o aço não aguentou, formando um enorme buraco. Os peritos confirmaram que em uma temperatura tão alta, o aço torna-se frágil e perde 75% de sua solidez. Os binóculos estavam trancados e a chave tinha ficado em terra. No último momento, antes de embarcar, o conselho de administração da empresa responsável pelo navio, a White Star Line, decidiu mudar o primeiro assistente do capitão, nomeando em seu lugar Henry Wilde, que tinha uma enorme experiência em lidar com navios como o Titanic. No entanto, o ex-assistente David Blair esqueceu de entregar a Wilde as chaves da caixa de segurança, onde estavam armazenados os binóculos. Claro que a bordo do navio haviam vigilantes, mas sem binóculos, e só contavam com os próprios olhos. Por esse motivo, notaram o iceberg quando já era tarde demais. Apenas 95 anos após a tragédia, a história dos binóculos trancados veio à tona, quando a chave foi leiloada. Esses são outros fatores que podem ter causado a catástrofe. Naquela noite não se via a lua, a qual poderia ter iluminado o iceberg. Se não fosse isso, os vigias poderiam ter notado a aproximação do gelo em um pouco mais cedo. Além disso, as estrelas do céu brilhavam tão intensamente que era difícil distinguir onde estava o céu e onde estava a água, na qual as estrelas se refletiam. O horizonte parecia mais alto do que realmente era. Esses fatores fizeram com que fosse mais difícil notar o iceberg, além do que estavam sem binóculos. Apesar de todas as advertências de outros navios, o Titanic não reduziu a velocidade ao entrar na zona de icebergs à deriva. Naqueles tempos não era obrigatório seguir as regras de segurança de navegação. Se o navio tivesse navegado numa velocidade mais lenta, poderia ter feito manobras a tempo de evitar a colisão. O oficial que fazia a guarda na cabine de comando deu a ordem, mas para realizar a manobra, o tempo era curto. As investigações também concluíram que antes de dar o comando, o oficial hesitou por cerca de 30 segundos. Tempo que poderia ter salvo o navio. Se o Titanic tivesse atingido o iceberg e a proa da embarcação de frente, ela teria sido seriamente danificada, mas o navio seguiu navegando. O rasgo na lateral foi fatal. Mas e você? Qual a sua opinião sobre esses fatores que podem ter causado essa tragédia? Deixe pra gente aí nos comentários. Aí aconteceu a tragédia aí com o Titanic, que a origem dos fatores foram vários, né? Pelo que se viu aí nesse vídeo. Rebites, incêndio no tanque de carga ou tanque de óleo, falta do binóculo para vigilância lá o pessoal lá no cesto da gávea na proa, demora na manobra do desvio do iceberg por parte do oficial de serviço, e também a alta velocidade do navio, que naquela época não tinha regulamento de segurança na navegação marítima sobre velocidade, e estava na intenção também de chegar mais cedo em Nova York. Aí o comandante recebeu ordem lá do armador para aumentar a velocidade do navio para ele chegar mais cedo lá em Nova York, para fazer a comemoração da chegada do navio no porto, e acabou não chegando. E todos esses fatores é que originam as tragédias no navio, quando não se tem a segurança na navegação. A responsabilidade relativa à prestação de socorro às pessoas no mar baseia-se em razões humanitárias e são determinadas pela prática internacional. As obrigações específicas podem ser encontradas em diversas convenções, inclusive as seguintes. Item 1. O anexo 12 à Convenção sobre a Aviação Civil Internacional. Isso é uma Convenção Internacional sobre a Aviação Civil. Item 02. A Convenção Internacional sobre a Busca e Salvamento Marítimo, que é a SAR Convention. Search and Rescue, a Convenção Internacional de Busca e Salvamento, foi criada em 1979.
O item 3, a Convenção Internacional para Salvaguardar da Vida Humana no Mar, o SOLAS, foi criado após o desastre do Titanic, em 1974, e agora com suas emendas. E o item 4, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, foi criada em 1982. A Lei número 9.537, de 11 de dezembro de 1997, sobre a segurança do tráfico aquaviário em águas sob jurisdição nacional, chamada de LESTA, estabelece que, no artigo 36, as normas decorrentes desta lei obedecerão, no que couber, aos atos e resoluções internacionais ratificados pelo Brasil, especificamente aos relativos à salvaguarda da vida humana nas águas, à segurança da navegação e ao controle da poluição ambiental causada por embarcações. Aqui nesse link LESTA tem um vídeo demonstrativo como os órgãos competentes da Marinha do Brasil aplicam as regras da lei da LESTA e ao mesmo tempo atuam como educador para as atividades marítimas nas áreas fluviais do rio Amazonas. Vamos ver o vídeo aqui sobre esse assunto aí da Marinha do Brasil na função de educador e também da segurança da navegação marítima na parte fluviária. Voltamos. Você verá agora o trabalho realizado pela Capitania dos Portos para formar civis que desejam navegar com segurança nas rotas fluviais da Amazônia Ocidental. O capitão dos portos nos explica os requisitos necessários para se navegar nos rios amazônicos. Saiba também o que é a Operação Verão, em andamento nos rios e orlas para garantir a segurança de embarcações e banhistas. Por último, o almirante Frade nos explicará o que é o Serviço de Sinalização Náutica na Amazônia Ocidental, um projeto que será viabilizado no próximo ano. Tudo isso você verá a seguir. Espelhos de água, mansidão e grandiosidade que chegam a confundir. Por isso, preparação é essencial para navegar em rios únicos que a Amazônia oferece. É preciso conhecimento, respeito, saber dos limites que a natureza impõe sobre o homem. A Marinha tem um papel fundamental nesta qualificação de homens que são aptos a colocar suas embarcações nessas estradas de água. Uma outra atividade que a Marinha faz, muito importante, é a formação do pessoal para operar as embarcações. Todo o pessoal que trabalha em embarcações no Brasil inteiro é formado exclusivamente pela Marinha do Brasil. E essa formação é uma formação gratuita, não há nenhum custo para o estudante, a pessoa que quer se profissionalizar para se tornar um fluviário, um marítimo. Isso é feito pelas nossas capitanias, delegacias e agências. E além disso, a gente faz os cursos de formação de fluviários, que é o pessoal da Marinha Mercante aqui da região. Se chama não marítimos, mas aqui são os fluviários. Então a gente tem cursos para formá-los, né? A gente forma tanto marinheiros auxiliares, que é um curso mais rápido, mas são marinheiros que eles não podem ascender na carreira de fluviário, eles ficam só com auxiliares, mas que permite que eles façam a condução de embarcações menores ou façam parte da tripulação de embarcações maiores. E temos o curso maior, que é um curso de 3 meses, que aí sim é para formar marinheiro fluvial de convés de máquina, que aí nesse curso eles podem ir galgando os degraus da carreira, chegando até a capitão fluvial. Esses são os nossos profissionais, os nossos aquaviários que a gente forma. Além disso, a gente também habilita, não vou dizer que a gente forma, a gente habilita os amadores, que é o pessoal que conduz as embarcações de lazer, as lanchas, os jet skis, né? São os não profissionais. Aí a gente faz, aplica uma prova e hoje
desde o início do mês de julho, está sendo cobrado também que eles façam aulas práticas. Nós hoje aqui na região, aqui em Manaus, já temos 2 organizações que aplicam essas aulas práticas como se fossem autoescolas. Após a qualificação e o recebimento do ARRAIS, que é a Carteira de Habilitação de Navegação, a Marinha faz vistorias como as famosas Blitz, que acontecem nas rodovias. Está em andamento, por exemplo, a Operação Verão, onde inspetores desta Força Armada estão atuando com vistorias diárias em embarcações de todos os tipos. E o navegante que for pego, por exemplo, praticando irregularidades, como pilotar embriagado, pode ter sua habilitação apreendida e ainda pagar multa. Uma operação que durará mais de 6 meses, que nós chamamos de Operação Verão, onde nós fazemos vistorias e a presença nas praias da nossa região amazônica, porque o nosso inverno amazônico começa em agosto, diferentemente do restante do Brasil. É uma região peculiar. E aí nossas embarcações estarão durante os períodos feriados, fim de semana, nas praias, nos locais onde os banhistas estão e devem ter prioridade. A lei diz que a 200 metros da praia, nenhuma embarcação pode navegar. E se elas navegam nessa distância, onde o banhista pode atingir, pode haver um choque da embarcação com o banhista e o banhista vir a falecer. E nessas ocasiões, nós pegamos diversas irregularidades, pessoas pilotando as embarcações alcoolizadas, as embarcações sem os equipamentos de segurança, transporte de pessoas sem colete, salva-vida, várias irregularidades. Isto contribui para a segurança da nossa população. O Rio Amazonas tem cerca de 7.000 quilômetros de extensão, deixando rios como o Nilo e o São Francisco para trás. O Velho Chico, como é conhecido, corta estados brasileiros como Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. E para conseguir fiscalizar de forma mais atuante essa imensidão de águas, a Marinha Amazônica deve receber 2 grandes reforços. Devemos inaugurar no próximo ano, aqui na cidade de Manaus, mais uma outra atividade importantíssima para a segurança, que será o Serviço de Sinalização Náutica da Amazônia Ocidental. O que é isso? É uma nova organização. Nós vamos receber mais 2 navios para cá, devem chegar no início do ano de 2013. Um outro navio será construído, ficaremos com 3 navios aqui em Manaus a mais. E esse centro de sinalização, ele fará todo o levantamento dos nossos rios. Há muito tempo que esses levantamentos estão desatualizados e nós agora retornaremos a ter a capacidade de fazer a prospecção, levantamento, conhecer mais os nossos rios para atualizar os mapas, as cartas de navegação e a partir daí ter a sinalização nos rios. Na verdade, com isso, nós estaremos fazendo uma coisa importantíssima, transformando os rios em verdadeiras hidrovias, ou seja, um caminho onde o navegante poderá navegar com tranquilidade. E no terceiro bloco, as perspectivas futuras no trabalho de fiscalização do tráfego nas vias fluviais dos nossos rios amazônicos. O almirante Continuando aqui a introdução à segurança. Introdução e segurança. Os governos contratantes da Convenção SOLAS, de 1974, comprometem-se, cada um deles com relação aos seus navios, a manter ou, se for necessário, a adotar medidas com a finalidade de assegurar que, do ponto de vista da salvaguarda da vida humana no mar, todos os navios sejam suficientes e eficientemente conduzidos pela regra 14, capítulo 5 do SOLAS. Então isso aqui é muito importante, né, para a navegação marítima, essa convenção SOLAS e essa regra 14 do capítulo 5.
dotação de embarcações de salvamento. Dotação é a quantidade de equipamento que tem as embarcações de salvamento, os equipamentos que tem a bordo. Então a regra 3 do SOLAS, no item 31.2, os navios de carga deverão ter a bordo pelo menos uma embarcação de salvamento que atenda ao disposto na seção 5.1 do Código SOLAS. Uma embarcação salva-vidas poderá ser aceita como uma embarcação de salvamento, desde que atenda também às prescrições relativas à embarcação de salvamento. A regra 10.7 de outra convenção, o MODUR, o Código MODUR, que também está no Código da Convenção SOLAS, cada unidade deverá ter a bordo pelo menos uma embarcação de salvamento, que atenda ao disposto na regra 3/47, hoje, conforme a seção 5.1 do LSA, hoje. É outro código também que fala sobre uma legislação de salvaguarda da vida humana no mar. Uma embarcação salva-vida poderá ser aceita como uma embarcação de salvamento, desde que atenda também às prescrições relativas a uma embarcação de salvamento. A seção 4 da regra 0921 do capítulo 9 da Norman 01 trata que a dotação de embarcações de salvamento deverá obedecer aos critérios abaixo, que estão resumidos no anexo 9 da Norman 01. O item A. As plataformas deverão dotar uma embarcação de salvamento classe 1. O item B. As unidades móveis como batimento de quilha anterior a 1º de 7 de 1936 e plataforma fixa poderão ser dotadas com embarcações de salvamento classe 2, conforme a norma ABNT número EB 2023. Propósito. O curso tem o propósito de prover treinamento aos candidatos para lançar e assumir responsabilidade na operação de embarcações rápidas de salvamento, de acordo com as prescrições estabelecidas na seção A 6/2 do Código STCW, quer dizer, a Convenção Internacional do STCW, que trata dos cursos e também da emissão de certificação para os marítimos trabalhar a bordo do navio mercante e das embarcações fluviárias. Então, esse propósito do curso é que trata das prescrições estabelecidas nessa seção do STCW. Quais são as prescrições que trata esse STCW? Os requisitos mínimos. O candidato a um certificado de proeficiência em embarcações rápidas de salvamento deve ser portador de certificado de proeficiência em embarcação de sobrevivência e embarcação de salvamento, à exceção das embarcações rápidas de salvamento. Ter realizado um curso de treinamento aprovado. Satisfazer os padrões de competência para o certificado de proeficiência em embarcações rápidas de salvamento estabelecidos nos parágrafos 5 a 8 da seção A 6/2 do Código STCW. Quer dizer, no final do curso, quando você terminar o curso do CIABA de oficial da Marinha Mercante, você vai receber a certificação no certificado de proeficiência em embarcação de sobrevivência e de resgate rápido, para você embarcar no navio mercante. Com isso nós terminamos a nossa aula